Nesse vídeo você vai presenciar uma batalha emocionante entre duas linguagens de programação muito populares no momento. Sejam bem-vindos à primeira batalha de códigos. Do meu lado esquerdo temos a linguagem de programação JavaScript. Amada por muitos e odiada por outros, ela é responsável por promover alguns comportamentos estranhos, como esses aqui. Já do meu lado direito, temos a linguagem de programação Python, que é uma linguagem versátil que te obriga a indentar os seus códigos. Bom, a ideia da batalha de códigos é promover uma comparação de código entre algumas ferramentas específicas. No caso do vídeo de hoje, será uma comparação entre linguagens de programação, mas pode ser também códigos de frameworks ou algo do tipo. A ideia é propor um desafio que vai ser implementado nessas duas ferramentas que estão no combate e a gente verificar qual que resolve melhor o desafio, promovendo maior legibilidade ou trazendo ferramentas que resolvem melhor o problema, aquele desafio proposto. Então a gente vai tanto implementar o desafio na linguagem 1 como também implementar na linguagem 2. Então a gente vai implementar nessas duas linguagens e vamos ver qual que fornece uma solução melhor. Para facilitar a vida, eu vou utilizar o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para construir os códigos. Para não ser enviesado, ou seja, para não depender da minha bagagem de conhecimentos para construir o código. Porque eu posso não conhecer alguma implementação em alguma linguagem de programação ou em alguma ferramenta e acabar sendo tendencioso, fazendo com que uma linguagem ou ferramenta seja favorecida por conta do meu arcabouço de tecnologia. Então vamos lá. O primeiro desafio será fazer um for each. Veja que em JavaScript é dessa forma aqui que a gente constrói um for each, utilizando o método for each do objeto array. Perceba que o ChatGPT indica que temos duas formas de passar a função como primeiro parâmetro do método for each. Tanto podemos usar uma função anônima, como também a gente pode passar no formato de arrow function. O ChatGPT ele nos fornece essas duas opções. O ChatGPT não chegou a comentar, mas também podemos fazer o for each no JavaScript de outra forma, utilizando o operador of. E ficaria dessa forma aqui, utilizando o operador of. Já em Python, veja que o operador in é utilizado para obter cada elemento do array. O ChatGPT indica que podemos utilizar a função enumerate para obter o valor e o index do elemento. E a gente utiliza o operador in da mesma forma. Bom, comente aí qual implementação você acha que levou a melhor nesse primeiro confronto, nesse primeiro desafio que a gente propôs. Se foi a linguagem Python com o operador in ou se foi a linguagem JavaScript com o operador of e os seus métodos, no caso o método for each. Cortando aqui o seu vídeo, eu vou passar aqui rapidamente só para comentar sobre um e-book que eu lancei, que seria o e-book Método 8020 para construção de software de qualidade. Ele é uma metodologia única e exclusiva que eu criei, é uma metodologia exclusiva para a criação de software de qualidade. Se você quer conhecer esse método, conhecer também os bônus e o valor promocional que esse método está atualmente, eu recomendo demais você passar no link da descrição e conferir todo esse material e verificar se faz sentido para você. O segundo desafio será fazer o Quicksort. No caso, o Quicksort é um algoritmo para a ordenação de vetores, de arrays. Perceba que utilizando o JavaScript, o ChatGPT gerou um código usando camel case, tanto para nomear as variáveis, como para nomear as funções. Além disso, o ChatGPT ele utilizou os métodos de array do próprio JavaScript para poder concluir o desafio. Ele utilizou o método push para poder incluir um novo elemento no final do array. Ele utilizou o método concat. Além disso, também foi utilizado recursividade para resolver o desafio. Já em Python, tanto o nome da função como as variáveis, elas seguiram uma convenção que no caso seria snake case. No caso do Python também foram utilizados métodos de array, como o método append para inserir um elemento. No caso do for dentro da função
dentro da função quicksort, o for each, ele foi utilizado de uma forma um pouco diferente. Ao invés da gente colocar o array puro para a gente obter todos os elementos a partir da posição 0, a gente colocou um indicativo que a gente quer iterar a partir de um determinado ponto do array. A gente utiliza o for each, mas ele não passa por todos os elementos do array, ele começa a partir da posição 1, assim como a implementação do JavaScript. Mas no Python a gente consegue especificar utilizando o colchete, o 1 e os 2 pontos para a gente colocar que a gente quer iterar a partir daquele ponto específico do array. Além disso, para concatenar os elementos no final do quicksort, também foi utilizado, não foi utilizado na verdade um método em si, foi utilizado apenas o operador mais para poder concatenar esses elementos do array. No Python também foi utilizada a recursividade. Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre qual das linguagens de programação você achou que resolveu melhor os desafios propostos, tanto o desafio do for each como o desafio do quicksort. Se você gostou da ideia das batalhas de códigos, deixe o seu like e se inscreva no canal e comente aí também se as próximas ferramentas, lembrando que não precisa necessariamente ser uma linguagem de programação. A gente pode fazer batalhas de códigos entre frameworks ou algumas ferramentas como bibliotecas específicas de alguma linguagem de programação. Eu acredito que dá para expandir bastante esse conceito de batalhas de códigos.